Começa agora mais uma edição da série Municípios Capixabas. E hoje você conhece Governador Lindenberg, cidade da região noroeste do Espírito Santo, com mais de 10 mil habitantes e que tem no café a base da economia. A 215 quilômetros da capital Vitória, seguindo pela BR-101 e ES 259, Governador Lindenberg foi emancipado em 1998. Com pouco tempo de criação, o município mantém características de uma típica cidade do interior. Não é difícil, por exemplo, presenciar rodas de bate-papo nas calçadas do local. A ocupação de Governador Lindenberg teve sua origem ainda na década de 30 do século passado. Descendentes de italianos saíram do sul do estado em busca de terras para a produção de café no norte capixaba. Um dos primeiros a chegar ao local foi Pedro Lubiana, em 1935. O filho dele, Eupídio Lubiana, tinha apenas 6 anos de idade quando a família chegou aqui. O meu pai e meu tio vieram para cá e compraram uma área aqui perto. Compraram e começaram a trabalhar aqui mesmo. Nós viemos para cá em 1937. Em 40 já tinha uma farmácia aqui, ó. Veio um rapaz lá de Baunilha, um senhor de lá, um rapaz, não era casado não. O rapaz lá abriu a farmácia dele aí, foi logo se alastrando aqui outras lojas, pequenas, simples afinal, mas a farmácia está ali até o dia de hoje, só que melhorou. E ali evoluiu, né? Religioso, seu Eupídio não se esquece da construção da igreja principal do município, dedicada a São José. Afinal, o início da história local passa pelas reuniões das famílias para rezar o terço. O costume gerou a necessidade de a pequena comunidade criar uma capela. No começo, em 37, 38, não havia nem igreja aqui, nada. Então a gente começou a rezar na casa de um proprietário que morava aqui perto, o João Dalfior. Então vinha o pessoal, se juntava na casa dele e rezava-se o terço. Não se fazia outra homilia, nem homilia não se fazia. Daí um ano, e já estava a igrejinha construída aqui, uma capelazinha pequena, aquela que eu falei ali, de uns 5 por 8, por 8,5. O pessoal então se reunia todo domingo aí e fazia as orações todas e se rezava o terço. E isso durou até 50, 55. E a cidade aqui evoluindo, né, aumentando. Depois viu que não dava, então bolaram essa igreja aqui, afinal. E começaram a construir em 55. Quando foi em 59 estava pronto. A sede do município até hoje é conhecida como 51, ou 15 de novembro, nomes recebidos ao longo dos cerca de 80 anos do local. Mas o ex-governador do estado foi escolhido para dar nome ao lugar depois da emancipação. No processo de colonização, foram, aglomerando-se em torno de um local que na época era Córrego 15 de Novembro e logo em seguida 51, devido a um arco. Botaram uma estaca para no 51, não sei se estava virado para baixo ou para cima, eu sei que puseram o nome de 51. E aquele 15 de novembro, eu acho que subiu por causa que apanharam 15, puseram o nome de 15 de novembro, por causa da época do mês, eu acho. E aí ficou 51. E aí ficou 51 toda a vida. Até agora na emancipação. Ainda até hoje tem gente que chama de 51 ainda. A maioria da população do centro do município conhece como 51 e algumas pessoas também que já se foram, chamam o governador Lindenberg de 51. O ano de 1998 se tornou um marco para a história de governador Lindenberg.
Foi neste ano que a localidade conquistou sua emancipação política depois de muitas tentativas frustradas. Nosso município ele é composto por 4 distritos hoje. Na emancipação política eram 2 distritos, era Novo Brasil e Governador Lindenberg, que brigavam pela emancipação. Todos os 2 distritos queriam ser sede de um novo município, né? E no processo, 51 acabou ficando com a sede. Mas falando da questão do nome, eu acho que por volta de 1960, por aí, na década de 60 ou 70, eu não me recordo bem qual foi a data. Foi o município, o distrito, então distrito de Governador Lindenberg, 51, foi visitado foi o primeiro governador que visitou o distrito, que foi o governador Carlos Lindenberg. E na visita a população se reuniu e fez uma cobrança a ele, que o distrito não tinha energia elétrica na época. E se ele levasse energia elétrica até a sede do distrito, o distrito iria se chamar Governador Lindenberg. E aí foi o que aconteceu, o governador cumpriu a promessa, levou energia elétrica e aí o distrito passou a se chamar Governador Lindenberg. Diva Prando foi o primeiro prefeito eleito da cidade. Ele relembra da luta e da vontade dos moradores para que Governador Lindenberg se tornasse um município. Esse processo vem se arrastando, vinha se arrastando a longas datas e fazia sempre uma manifestação de alguns grupos para emancipar, mas não conseguia ir à frente. Porque existia uma certa rivalidade entre Governador Lindenberg e Novo Brasil quanto à sede. Aí depois, com o passar do tempo, foi vendo que aquilo aí não era interessante para a população, o Governador Lindenberg e Novo Brasil e os distritos se uniram. Aí quando se uniu, foi mais fácil. Aí nessa época, até junto com o grupo, eu era um dos líderes que estava junto liderando essa emancipação. Sempre que a gente precisava da população, ela estava presente. Às vezes para você ir em Vitória mesmo, fazer pressão na Assembleia, quantos ônibus que a gente arrumasse enchia, se fazia uma reunião convidando o pessoal, a população participava, a população tinha anseio por essa emancipação, por essa liberdade. A gente via a necessidade de emancipar ou ir embora daqui, porque Colatina não dava assistência, nem em saúde, nem em educação, nem em agricultura. Aqui era o lixo, os urubu baixavam no meio da rua, ficava aqui 30 dias sem tirar o lixo. Então a gente morava num lugar que gosta de morar, um lugar produtivo, famílias de gente que você pode dormir, pelo pessoal do Governador Lindenberg, as tradições aqui, pode dormir de porta aberta. Então o povo aqui é um povo muito religioso, muito pessoas que sabem respeitar as pessoas. Então isso foi muito interessante na hora de se unir, que nós íamos os municípios vizinhos, que nem Rio Bananal, Marilândia, São Domingos, emancipado, e lá eles tinham tudo e nós não tínhamos nada. Aí houve assim, nós fomos se dar as mãos e vamos lutar para buscar essa emancipação. E essa emancipação veio com muito sacrifício, porque os prefeitos de Colatina não queriam deixar emancipar. Diva destaca, inclusive, o papel fundamental que teve a Assembleia Legislativa para a emancipação do município. Muito grande. A Assembleia foi responsável por essa emancipação. Foi a grande responsável foi a Assembleia, que se lá na hora lá o presidente e os deputados não dão a força para nós, não reconhece o nosso sofrimento, até eu falo que era um sofrimento. Você olhar para as pessoas assim, você percebia nelas o sofrimento, o medo de que isso ia dar errado. Mas aí, quando eles derrubaram o veto, foi uma festa. É impossível descrever Governador Lindenberg sem citar o produto que mais gera renda na região. Cerca de 90% da economia giram em torno do café. A colônia italiana, que domina aqui quase 90%, praticamente 100% das famílias, criaram essa cultura em cima do café conilon.
Até uns 4, 5 anos atrás, 90% da economia era baseada no café com milão. E praticamente continua até hoje. Só que com esses programas de diversificação, como vocês podem ver aqui, a questão do camarão, a questão do coco verde, que de uns 2 anos para cá ele volta a ser significativo economicamente. A própria cultura da manga, a própria cultura do cacau. Com essas coisas todas, eu diria aqui que o café ainda representa acima de 85%. A rotina de se trabalhar com café influencia até mesmo os pequenos moradores de Governador Lindenberg. Miqueias Mendes, de apenas 7 anos de idade, já sabe o que quer ser quando for adulto. Vai a café. Mas os agricultores do município começam a se preocupar com a diversificação da economia. Em meio aos cafezais, já é possível ver plantações de coco, banana e até cacau. Nos anos anteriores, o café teve com preço muito baixo. Então foi feito esse trabalho de diversificação em cima do apoio à cultura do cacau, em cima da cultura da manga, em cima do próprio camarão, incentivo ao plantio de coco e algumas outras coisas que, dependendo da vontade do produtor, a gente incentiva. Além do cultivo agrícola, os produtores rurais de Governador Lindenberg descobriram na década de 90 a vocação do município para a cultura de camarão de água doce. Frederico Schramm, o Fritz, foi um dos primeiros que acreditaram na produção. Quando eu comprei essa propriedade aqui, tinha inclusive 3 buracos aqui, não tinha água, tinha nada dentro. Aí eu pedi um cara do Incapé fazer uma visita para mim, o Sebastião Poncha. Ele fez a visita, aí eu falei que queria criar peixe. Ele falou comigo assim, não cria peixe não, peixe não é bom negócio. Para você ganhar dinheiro tem que criar camarão. Fritz foi um dos que apostaram na diversificação da economia agrícola e, acima de tudo, familiar. 2 características fortes da agricultura de Governador Lindenberg. O proprietário nunca deve mexer com uma cultura só. Se uma cultura for baixa, a outra ajuda. Aqui o camarão já ajudou o café, o coco já ajudou o camarão e sempre tem uma cultura que está baixa. Então outra cultura ajuda a cobrir as despesas da outra. Então onde você consegue sobreviver melhor. E tendo mais cultura também você tem mais renda, mais vezes ao ano. Você mexer só com café ou só com camarão é uma coisa que vem, quanto mais diversificado, melhor para trabalhar na propriedade é. A criatividade também se tornou fonte de renda no município. Neucilene Passamani descobriu entre um ponto e outro que o negócio poderia dar certo. Desde solteira eu sempre gostei muito de bordados, crochê. E assim, até o enxoval foi praticamente eu que fiz os bordados, né? Crochê e tudo mais. Aí eu casei, né? Já tive uma filha. E daí uns 3, 4 anos que eu tinha minha filha, eu trabalhei 2 anos com a minha cunhada, né? Na costura, que ela também tem uma facção de bordados infantil. Aí depois de 2 anos, surgiu a ideia de fazer um jogo de toalha, né? Aí eu fiz um jogo de toalha e uma amiga minha, assim, se interessou. Aí eu tive a ideia de abrir um consórcio. E ali foi surgindo as ideias, jogos de banheiro, outras peças, e uma foi ligando a outra e não parei mais. Neucilene investiu nos bordados. Agora, além de gerar renda para a família dela, também dá oportunidade para as outras pessoas. A pequena empresa conta com 4 costureiras e cerca de 45 pessoas são beneficiadas indiretamente. Ela se emociona ao falar sobre aquelas que trabalham produzindo arte. Através do meu trabalho, está ajudando tantas bordadeiras que bordam nas suas próprias casas, né? Então, eu me orgulho disso, porque através do meu trabalho, elas ganham o seu dinheiro nas suas próprias casas. Governador Lindenberg é o lugar ideal para quem busca tranquilidade. Este sítio, por exemplo, recebe turistas durante todos os finais de semana. Os visitantes ficam em alojamentos ecológicos construídos com madeiras cultivadas na propriedade.
A natureza é mesmo um grande atrativo de Governador Lindenberg. A Pedra de Santa Luzia, que fica no centro do município, é frequentada por trilheiros durante todo o ano. Outra beleza natural da região é a Pedra de Santa Rosa de Lima. Em 2006, um grupo de 15 amigos resolveu fazer uma pequena peregrinação em homenagem à santa até o topo da montanha, que tem 580 metros. A peregrinação virou o principal evento turístico religioso de Governador Lindenberg, realizado sempre no mês de agosto. A caminhada ela iniciou com um grupo de amigos, né, que gostam do meio ambiente, gostam da questão, né, e também gostam de esporte radical. Então, um grupo de amigos resolveu subir na Pedra de Santa Rosa, até então visitada por poucos. Fizemos a trilha, levamos um cruzeiro, um grupo de 15 pessoas, né, levamos um cruzeiro e uma imagem, a imagem de Santa Rosa de Lima. Ela é celebrada no dia 23 de agosto. Então, isso foi uma coincidência muito interessante, né? Que a gente não organizou pensando na data e a gente acabou fazendo a primeira caminhada justamente quase no dia, né, que a santa era comemorada em toda a América Latina, porque ela é padroeira da América Latina e padroeira dos floristas, das floristas, né? As pessoas que lidam com flores, ela também é padroeira. E todo mês de agosto, por volta do dia 20 ao dia 23, é realizada a caminhada ecológica de Santa Rosa de Lima. E não poderíamos encerrar esta reportagem sem citar uma das maiores manifestações culturais de Governador Lindenberg, o Congo, tradição local desde os anos 30. As grandes apresentações acontecem sempre entre novembro e janeiro, em homenagem a São Benedito e São Sebastião, padroeiros de Novo Brasil, um dos distritos do município. O Congo em Novo Brasil, São Sebastião, né, é o padroeiro da paróquia. Então houve aqui início uma imigração de escravos aqui, pouca, mas tinha. E depois com aquilo surgiu o seu Agripino Rodrigues de Freitas, que idealizou fazer a banda de Congo. A gente começa em final de novembro, que é feita a retirada do mastro, simbolicamente. Aí depois da retirada do mastro, a gente começa dia 10 de dezembro, a gente começa a fazer os festejos toda noite. A banda de Congo toca após a missa, após reza, eles tocam à noite aqui e depois, na véspera, fazemos a alvorada, às 5 horas da manhã sai a banda de Congo, bate do cemitério aqui na matriz, ou lá do cruzeiro, que tem outro cruzeiro aqui no bairro Albuíno, Zeredo. Então a gente troca, né? Um dia outro. E a mesma coisa, isso é feito até dia 26 de dezembro, que é o dia da festa São Benedito, nossa é dia 26 de dezembro. A nossa viagem por Governador Lindenberg termina com a voz dos moradores do local, que gostam da tranquilidade e do jeito de cidadezinha do interior que já se prepara para o futuro. É tranquilidade, eu acho, assim, né? Eu gosto muito daqui porque é um lugar sossegado, pessoal tudo muito bom, né? Eu gosto de morar aqui, é bom, é tranquilo.